No inverno de 2008, um grupo de zoólogos tchecos começou a fazer algo que de fora parecia a coisa mais sem sentido do mundo. Eles ficavam parados em campos abertos, em clareiras, em pastagens de montanha e anotavam uma única coisa: para que lado a raposa pula quando ataca um rato escondido na neve? Não como ela pula, não com que frequência erra, só a direção. Ao longo de cerca de 2 anos, em dezenas de áreas diferentes, eles juntaram quase 600 saltos, número atrás de número, planilha atrás de planilha. E dentro dessas colunas entediantes, havia uma estranheza que mais tarde deixaria toda a zoologia arrepiada. A raposa não pulava para qualquer lado. Ela mirava para o nordeste. De novo, e de novo, e de novo. Em centenas de observações, com animais diferentes, em lugares diferentes, sempre para o mesmo ponto do horizonte. Como se ela carregasse uma bússola escondida dentro do corpo e conferisse essa bússola antes de cada bote. A pergunta que vamos tentar responder hoje é simples. Por que um animal que a humanidade chama de esperto desde os tempos de Esopo precisaria de uma bússola na cabeça? E mais importante, o que exatamente sabíamos sobre a raposa, se nem isso percebemos até 2011? Sejamos sinceros. Sobre a raposa, a gente acha que já sabe tudo desde criança. Ruiva, matreira, rouba galinhas, engana o lobo, vive sozinha, solta um grito arrepiante à noite. Esse retrato está tão entranhado na nossa cabeça que a gente nem repara que quase todos os detalhes dele são imprecisos ou simplesmente errados. E quem desenterrou esses erros não foi uma pessoa, nem foi em um ano só. Foi um trabalho longo, observação de campo, experimentos que se estenderam por décadas, genética, estatística de saltos na neve. Hoje eu quero te levar por essa investigação passo a passo. Vamos começar pela pergunta mais simples. Como a raposa encontra um rato que ela não vê e, em teoria, não deveria ouvir? Depois chegamos até aquele salto guiado por bússola e vamos abrir o capô para entender o que há por trás dele. E no meio do caminho, vamos conhecer um experimento que, em poucas gerações, transformou um bicho selvagem quase em cachorro. O resto eu prefiro não adiantar. Vamos começar pela cena que ninguém testemunha: a caçada por baixo da neve. Um campo de inverno, à noite. Por cima, uma crosta branca e lisa. Por baixo, silêncio, vazio, nada. É assim que nós enxergamos. A raposa enxerga diferente. Ou melhor, ela não enxerga, ela escuta. A audição dela alcança sons muito mais agudos do que os nossos. Uma faixa inteira, onde roedores pequenos guincham e se arrastam, que simplesmente não existe para o ouvido humano, mas que para a raposa é alta, clara e cheia de detalhes. É por aí que começa uma caçada que ninguém vê da superfície. Um pequeno roedor corre pelo seu túnel, sob quase 1 metro de neve, no limite absoluto do que a raposa ainda consegue detectar. E mesmo assim, ela o escuta. Ela não desconfia, não sente vagamente. Ela ouve o barulhinho das patinhas e sabe, com precisão de centímetros, onde o bicho está naquele instante. Pense bem. A presa está invisível, protegida. Não balança nem um fio de capim na superfície, e o caçador já sabe o endereço exato dela. As orelhas trabalham cada uma por conta própria. A raposa gira uma independente da outra, e a diferença entre o som que chega à esquerda e o que chega à direita entrega a ela um ponto exato no espaço. Isso se chama audição binaural. Some a isso um olfato muitas vezes mais apurado que o nosso. O cheiro de um rato. Ela sente a dezenas de metros de distância. Some as vibriças, aqueles bigodes rígidos e sensíveis com que ela lê o escuro e a grama densa pelo tato. Some um focinho sempre úmido, onde os cheiros ficam retidos por mais tempo. O resultado não é um bicho, é uma estação sensorial ambulante, montada para uma única missão: encontrar um ser vivo pequeno onde ele não pode ser visto. E o faro dela não serve só para caçar. Ele é também a forma como a raposa lê e escreve. Ao longo das fronteiras do território, ela deixa mensagens químicas, e outra raposa que passe por ali, farejando, consegue extrair dali o sexo, a idade,
o estado físico e até a identidade de quem passou antes. Onde nós sentiríamos, no máximo, um cheiro forte e vago, ela lê um recado completo. O mundo dela, no fundo, é feito muito mais de cheiro e de som do que de luz. Os olhos, por incrível que pareça, não são o protagonista nessa engrenagem. A pupila da raposa é vertical, em forma de fenda, como a de um gato, e foi desenhada para o crepúsculo e a noite. Cores, ela distingue mal, é dicromata. Mas movimento, ela captura na hora. Para ela, o mundo não é uma imagem. É um mapa de sons e cheiros, com um único ponto brilhante correndo por cima. E o corpo inteiro dela, do nariz à ponta do rabo, foi montado para a caçada noturna. Orelhas grandes, triangulares, viradas para frente, como duas antenas vivas. Patas pequenas, com garras semi-retráteis e pelos rígidos na sola, para não afundar nem escorregar na neve endurecida. O rabo longo e felpudo funciona como leme e equilíbrio durante a corrida, e no frio cobre o corpo como um cobertor. Nada é à toa. Cada detalhe serve a um único propósito: encontrar e capturar a presa onde nenhum outro predador conseguiria caçar. E então o animal encontra o rato sob a neve. O que vem a seguir é aquele salto famoso. A raposa não avança direto. Ela desenha um arco alto no ar e desaba com as patas dianteiras, exatamente no ponto certo, rompendo a crosta de neve por cima. Quem estuda o comportamento chama isso de mouse jump, o salto do rato. Uma queda quase vertical, alta, para que o golpe chegue de cima para baixo e a neve não desvie a mira. Um movimento bonito, treinado, calculado com precisão cirúrgica. E é exatamente nesse gesto que se escondia o mistério com que começamos essa história. Porque esse salto, como se descobriu, a raposa não faz de qualquer jeito. Ela prefere pular na direção nordeste. A equipe tcheca, liderada por Jaroslav Červený, publicou o resultado em 2011, na revista Biology Letters. Foram cerca de 2 anos de campo, 84 raposas, um time de mais de 20 observadores, quase 600 saltos registrados. E o padrão era nítido. Quando a raposa mira pelo ouvido, ela se alinha com as linhas do campo magnético da Terra e ataca vindo da direção nordeste. E o mais importante, justamente nesses saltos certos, a taxa de sucesso na captura era muito maior. Mirando para o nordeste, a raposa acertava o bote em cerca de 3 de cada 4 tentativas. Disparando em outras direções, a taxa desabava. Foi a primeira vez que se propôs que um mamífero poderia usar o campo magnético do planeta não só para se orientar no espaço, mas para calibrar a mira exata no momento do ataque. Já sabíamos que pássaros sentem o campo magnético e o usam para guiar rotas de migração. Mas um predador usando esse campo para acertar o bote sobre a presa, isso ninguém tinha proposto antes. Uma hipótese ousada, que segue em debate até hoje. Esse é o tal salto guiado por bússola, o motivo de toda essa jornada. E a primeira coisa que os cientistas fizeram, assim que enxergaram o padrão, foi tentar derrubá-lo. A equipe testou com todo o rigor as explicações mais óbvias. Será que a raposa só está acostumada a atacar a favor do vento? Será que tem a ver com a direção da luz? Eles checaram, e o padrão se mantinha firme, independente do vento, da hora do dia, do relevo do terreno. Só sobrava uma explicação: o campo magnético do planeta. E aqui vale abrir o mecanismo que eles imaginaram, porque é a parte mais engenhosa da ideia. A hipótese é a seguinte: a raposa enxergaria a inclinação das linhas magnéticas como uma espécie de mancha fixa, um anel de sombra, sobreposto ao campo de visão dela, sempre na mesma posição em relação ao norte magnético. Para acertar o bote, ela avançaria até o ponto em que o som da presa coincide com essa mancha. Ou seja, sempre que o alvo encaixa na sombra, a raposa está exatamente à mesma distância dele, e um salto sempre feito da mesma distância é um salto muito mais fácil de calibrar. Não é que o Nordeste tenha algo mágico, é que só existe uma direção em que essa geometria fecha, e é essa que ela escolhe. Como exatamente a raposa sente esse campo fisicamente, isso ainda é debatido, e o mecanismo completo segue sem solução. Mas a ideia já bastou para virar do avesso
o que achávamos sobre a cabeça de uma simples raposa ruiva. E foi aí que a investigação, longe de terminar, realmente começou. Agora repare na estranheza da situação. Contamos histórias sobre essa raposa há séculos. Achávamos que sabíamos tudo sobre ela, e mesmo assim, não percebemos que ela mira usando o campo magnético do planeta. Descobrimos isso há pouco mais de uma década. Se deixamos passar algo desse tamanho, surge uma pergunta justa. O que mais, nesse retrato tradicional da ruiva matreira, é pura invenção? A partir daqui, a investigação sai da biologia e vai direto para as lendas. E a primeira delas é a mais importante de todas: a esperteza. A palavra raposa virou sinônimo de malandragem há tanto tempo que já nem separamos o bicho do rótulo. Esopo, La Fontaine, contos populares em todos os continentes. Em toda parte, a raposa arma planos, engana por trapaça, passa a perna nos outros de propósito. O arquétipo do trapaceiro grudou de vez. Mas quando você olha com atenção para o que está por trás da palavra esperteza, descobre que não se trata de trapaça. É flexibilidade. Raposas resolvem problemas novos com facilidade, aprendem rápido, têm um repertório amplo de comportamento para cada situação. Experimentos mostram um alto nível de flexibilidade cognitiva. A raposa lida bem com tarefas de causa e efeito, ou seja, entende a lógica de fiz isso, ganhei aquilo. Filhotes aprendem observando outros indivíduos. Brincam entre si para treinar futuras caçadas e futuras interações sociais. Na cidade, o animal aprende em poucas semanas onde ficam as lixeiras, os horários em que os moradores deixam comida, as rotas mais seguras entre os quintais. E tem mais. A raposa sabe explorar a curiosidade alheia. Já foram registrados casos em que o animal finge estar morto, ou começa a rolar e se contorcer à vista de pássaros, e o bando, curioso, se aproxima mais do que deveria. De longe, parece exatamente aquele truque cheio de malícia das fábulas. Mas não é um plano calculado para enganar uma plateia ingênua. É um comportamento que se fixou simplesmente porque funciona. Tudo isso é inteligência. Mas é inteligência adaptativa, não maliciosa. O engano premeditado que a gente associa à palavra esperteza não foi comprovado nela. Não há evidência de que a raposa tenha teoria da mente, a capacidade de entender que outro ser tem intenções próprias, que podem ser previstas e manipuladas. Isso existe em grandes primatas. Na raposa, não. O que na fábula parece um plano astuto é, na prática, uma resposta rápida e precisa a uma situação concreta. E, sendo sincero, isso é bem mais interessante do que qualquer trama maliciosa. Aqui está um detalhe importante para nossa investigação. Quanto mais de perto se observava a raposa, menos má intenção se encontrava no comportamento dela, e mais cálculo instantâneo, feito na hora. A raposa não arma uma intriga com antecedência. Ela escolhe a melhor solução no momento, de acordo com o que está acontecendo, e grava com firmeza o que deu certo. Essa é a ferramenta de sobrevivência dela, e é bem mais confiável do que qualquer trama. De quebra, cai também a lenda vizinha sobre as tais raposas urbanas degeneradas, que teriam perdido os instintos vasculhando lixo. É exatamente o contrário. A raposa urbana não é decadente, é altamente adaptada. Ela manteve intacta toda a sua capacidade de caça e ainda por cima aprendeu a usar os recursos da cidade a seu favor. Filhotes urbanos, em poucos meses, já dominam as rotas seguras entre os quintais, os horários de movimento das ruas, os pontos onde há comida, um aprendizado que a prima do campo nunca precisa fazer. A segunda lenda a cair é a da solitária. A raposa vive sozinha, foi o que sempre nos disseram, e de fato, quem observa o animal quase sempre vê um único bicho. Mas o que essa pessoa vê não é a vida inteira da raposa, é só o turno de trabalho dela. A maior parte do ano, a raposa caça e se alimenta sozinha, daí a ilusão. Na verdade, ela vive em família, e dá para enxergar essa família numa cena só. Ao amanhecer, uma fêmea volta para a toca com um roedor na boca, onde a esperam os filhotes já crescidos, e uma segunda fêmea, mais jovem, uma ajudante,
muitas vezes filha de uma ninhada anterior, que ficou para criar a próxima geração em vez de sair. Isso se chama comportamento aloparental. Em populações urbanas do Reino Unido, já se registrou até 6 adultos convivendo no mesmo território. A hierarquia dentro do grupo é suave, brigas sérias são raras. E o macho não é um visitante que some depois do acasalamento, é um pai que leva comida para a fêmea e para os filhotes. Na natureza, as raposas costumam ser monogâmicas, embora existam populações em que um macho mantém várias fêmeas. O cio acontece no auge do inverno, a gestação dura cerca de 2 meses, e a ninhada costuma ter entre 2 e 6 filhotes, às vezes mais. Eles nascem cegos, surdos, pesando menos que uma mão, e dependem totalmente da família nas primeiras semanas. No outono, o grupo se dispersa e os jovens saem para procurar seu próprio território. Essa vida sazonal, centrada na criação dos filhotes, é a raposa de verdade, bem longe da eterna solitária do ditado popular. Agora, sobre os gritos noturnos que gelam a espinha de qualquer um. Aqui mora mais uma pista falsa, a ideia de que a raposa só grita no escuro e que esse grito significa perigo. Na realidade, ela vocaliza em qualquer horário do dia e o repertório dela é rico. Os cientistas já catalogaram cerca de 28 sinais sonoros diferentes. Um latido curto funciona como sinal de contato, uma forma de dizer, estou aqui. Um som áspero e entrecortado, conhecido entre pesquisadores como geckering, aparece em confrontos entre indivíduos. Os filhotes chamam a mãe com um choramingo agudo. E aquele grito arrepiante da madrugada, o que dá vontade de fechar a janela na hora. Na maioria das vezes não tem nada a ver com perigo. É um chamado de acasalamento, típico da temporada de cio, no coração do inverno. O animal não está avisando sobre uma ameaça, está procurando um parceiro. E na comunicação de perto, o corpo fala tanto quanto a voz. A posição do rabo, a postura, a expressão do focinho completam o que a voz não disse. O animal que a lenda registrou como criatura muda que só grita à noite é, na verdade, fluente em várias linguagens ao mesmo tempo. Vamos adiante, e chegamos à lenda mais injusta de todas contra a raposa. A inimiga número 1 do galinheiro, a destruidora do quintal, o pesadelo do fazendeiro. Esse rótulo custou milhões de vidas à espécie. E ele está quase inteiramente errado. Pergunta capciosa. Quem realmente representa mais prejuízo para uma propriedade rural? Não é a raposa. São os ratos e os pequenos roedores. Eles estragam grãos, consomem estoques, se multiplicam em ritmo alucinante. E quem mantém esses bichos sob controle? Exatamente, a raposa. Roedores representam de 70% a 80% da dieta dela, principalmente pequenos roedores de campo. Ela os elimina praticamente em ritmo industrial, e isso é um benefício direto para a agricultura, só que invisível. Ninguém conta a caçada silenciosa de todo dia, mas um galinheiro saqueado é lembrado por anos. E, na maioria das vezes, um galinheiro saqueado não é fruto de má índole do animal, e sim de uma cerca furada e de uma porta aberta. É problema de estrutura, não de caráter. O cardápio da raposa é bem mais amplo do que ratos. Ela come lebres, aves, ovos, insetos, anfíbios. Pega peixe e crustáceos em águas rasas, com a pata, algo que a gente não esperaria de um bicho terrestre. No lado vegetal, aprecia frutas silvestres, maçãs, ameixas, milho. No inverno, em época de escassez, recolhe carcaças sem fazer cerimônia. Por dia, ela precisa de cerca de meio quilo a 1 quilo de comida. O que sobra, ela não desperdiça. Enterra no chão e depois reencontra o esconderijo usando memória e faro, um comportamento chamado de caching. E há um detalhe bonito nisso. Ao comer frutas e depois espalhar as sementes pelas fezes, a raposa acaba plantando floresta sem querer, funcionando como jardineira do próprio território. Ela não é uma bandida que vive de saquear galinheiro. É uma generalista, capaz de se alimentar de quase qualquer coisa, sem esgotar o ecossistema à sua volta. E é aqui que a investigação chega ao número que valia a pena escavar. Ecólogos testaram o que acontece quando você remove a raposa do ecossistema. A resposta? Explosão populacional de roedores.
Isso se chama cascata trófica. Você tira uma peça lá de cima e toda a pirâmide abaixo dela desmorona. Na prática, isso significa uma coisa simples: tirar a raposa de cena para proteger a caça. Resulta numa invasão de roedores, capaz de arruinar tanto a colheita quanto a própria caça que se queria proteger. Pior do que qualquer raposa jamais faria. O mesmo raciocínio derruba outra lenda, a de que a raposa dizima tanto pássaros canouros e lebres que, sem caçá-la, essas espécies desapareceriam. A raposa é só um fator entre muitos. Os grandes vilões para as aves são a perda de habitat, os pesticidas, as espécies invasoras introduzidas pelo homem. Em lugares onde a caça à raposa foi suspensa, a população de lebres não necessariamente caiu, às vezes até cresceu, graças à vegetação que voltou a se recuperar. O papel da raposa na natureza é regulador, não destrutivo. Aproveitando, vamos encerrar mais um mito pequeno, mas persistente. O de que a raposa seria parente do gato, só porque tem olhos de gato e jeito parecido. Não é parente. A raposa é um canídeo, parente de lobos, cães e chacais. O gato vem de uma família completamente diferente. A pupila vertical e o jeito de caminhar espreitando surgiram nos dois de forma independente, como resposta ao mesmo desafio: caçar à noite. Isso se chama evolução convergente. Dois ramos distantes da árvore da vida que, sem nenhum parentesco, tropeçaram na mesma solução. E, a propósito, a raposa comum não sobe em árvores como um gato. Quem faz isso é a parente americana dela, a raposa cinzenta, não a nossa ruiva. A essa altura, sobrou pouca coisa do retrato tradicional. A trapaceira virou uma mente flexível. A solitária virou mãe de família com um sistema de mensagens químicas espalhado pelo território. A praga virou zeladora, sem a qual os campos afundariam em roedores. Dava até para encerrar a investigação por aqui. Mas a parte mais dura da história ainda está por vir. Porque essas lendas têm um preço, e quem paga é a própria raposa, com o couro. Uma clareira na floresta no início da primavera. No chão, pequenos blocos marrons de cheiro forte, espalhados aqui e ali. Iscas. Dentro de cada uma vacina. Não é veneno, é salvação, e não só para a raposa. Acontece que a raposa é o principal reservatório natural da raiva na Europa. E em cima dessa verdade cresceu, talvez, a lenda mais perigosa de todas, a de que toda raposa, sem exceção, está infectada com raiva. Não é assim. Sim, o vírus circula justamente nessa população, mas apenas uma pequena porcentagem dos animais está contaminada. E aqui entra uma das histórias mais bonitas dessa guerra silenciosa. Em outubro de 1978, num vale dos Alpes suíços, na região do Ródano, cientistas espalharam pela primeira vez no mundo iscas com vacina para raposas selvagens. A ideia era simples e ousada. Em vez de matar, imunizar. Eles criaram na entrada do vale uma barreira em que cerca de 60% das raposas estavam protegidas, e a onda de raiva que avançava simplesmente não conseguiu atravessar. Aquele experimento pequeno virou o modelo copiado por toda a Europa Ocidental e Central. O resultado? Os casos despencaram, e vários países praticamente erradicaram a raiva entre raposas. Bem perto dessa, mora outra crença ultrapassada, a de que a mordida de qualquer raposa é fatal e que só se salva quem toma aquelas terríveis injeções na barriga. O tratamento atual é bem mais simples. De 4 a 6 injeções intramusculares comuns no braço e com atendimento a tempo, funciona com segurança. Nada de barriga. E em países onde a fauna selvagem é vacinada de forma consistente, a maioria das mordidas de raposas urbanas nem chega a representar risco de raiva. E já que estamos falando de medo, uma raposa saudável tem medo do ser humano e não ataca primeiro. Com um peso que costuma ficar entre 3 e 9 quilos, chegando a 14 só em machos realmente excepcionais, ela simplesmente não tem força para causar dano sério a um adulto. Agressividade contra pessoas quase sempre indica doença, não comportamento normal. E é igualmente exagerada essa guerra entre raposa e gato doméstico.
Na maioria das vezes, eles simplesmente se ignoram. Num confronto direto, o gato costuma ser mais pesado e mais agressivo. E o desaparecimento de gatos urbanos, na imensa maioria dos casos, deve ser atribuído a carros e trânsito, não à vizinha ruiva. E mais um susto sem fundamento. Ver uma raposa de dia significa que ela está com raiva. Não significa. Em áreas pouco habitadas e na estação fria, sair durante o dia é normal para uma raposa. O que realmente indica raiva é outra coisa. Andar cambaleando, perder o medo misturado com agressividade, salivação excessiva, desorientação. A simples presença diurna por si só não quer dizer nada. E é justamente aqui que aparece o verdadeiro preço dos mitos. O medo do animal raivoso e o ódio à praga matreira se transformam em morte de bichos saudáveis, simplesmente por existirem. Durante séculos, a raposa foi caçada por princípio, com armadilhas, veneno, matilhas de cães, não por causa de um prejuízo real, mas por causa de uma reputação inventada pelos próprios humanos. Na Grã-Bretanha, a caça à raposa com cães, o fox hunting, não era só uma atividade prática. Era um ritual inteiro da alta sociedade, bonito e sangrento ao mesmo tempo. Ela só foi proibida na Inglaterra e no país de Gales com o Hunting Act de 2004. O animal foi demonizado com tanta força e por tanto tempo que quase deixamos de enxergar nele um ser vivo. E na ponta final dessa investigação, existe uma história que começou quase como fantasia e terminou como uma revolução científica. Em 1959, perto de Novosibirsk, o geneticista Dmitry Belyaev e sua colaboradora Lyudmila Trut começaram a selecionar raposas com base em uma única característica: a amizade com o ser humano. A cada geração, só reproduziam os animais mais calmos, menos agressivos. Simplesmente, geração após geração, escolhiam os mais dóceis. E depois de 10, 20 gerações, aconteceu algo que ninguém tinha planejado. Nas raposas selecionadas apenas pelo temperamento, as orelhas começaram a cair sozinhas. Surgiram manchas na pelagem. Os rabos passaram a se enroscar para cima. Os animais começaram a se parecer e a se comportar quase como cães, sem que ninguém tivesse tentado transformá-los em cães. A seleção era sobre o caráter, mas o corpo inteiro mudou junto. Vale a pena parar aqui, porque a descoberta vai além de criaram raposas dóceis. O que Belyaev sugeriu é que temperamento e aparência estão ligados lá no fundo, no nível da genética. Os mesmos genes que empurram para a calma e o menor medo puxariam junto todo um conjunto de mudanças físicas, na cor, na forma das orelhas e do rabo, no ritmo do desenvolvimento. Esse pacote de traços, orelhas caídas, manchas, rabo enroscado, um focinho quase infantil no adulto, foi depois batizado de Síndrome da Domesticação. Vale dizer com honestidade que essas raposas não eram totalmente selvagens. Vinham de fazendas de peles canadenses, já com alguma seleção prévia. E a própria ideia de Síndrome da Domesticação ainda é discutida entre cientistas. Mas, mesmo com essas ressalvas, o experimento continua sendo um dos mais citados da biologia e ajudou a explicar por que o cachorro ficou tão diferente do lobo do qual descende. Ele segue em andamento até hoje, geração após geração, como um dos estudos biológicos contínuos mais longos da história. E junto com isso, essa história derruba a última lenda, a de que é fácil domesticar uma raposa selvagem. Não é fácil. As raposas de Belyaev precisaram de dezenas de gerações de seleção direcionada. Com um indivíduo selvagem, isso não se repete em uma ou duas gerações. Mesmo um animal criado desde filhote marca a casa com urina de cheiro forte, destrói objetos e, na temporada de cio, fica imprevisível. Aquele vídeo fofo de raposa domesticada que circula pela internet é sempre um recorte dos minutos mais calmos e deixa de fora tudo o resto. Ainda restam alguns detalhes soltos, sem os quais o retrato fica incompleto. A espécie foi descrita por Carl Linnaeus em 1758. E há um dado que quase ninguém imagina. A nossa ruiva é a maior de todas as raposas do mundo. O gênero dela, Vulpes, reúne 12 espécies vivas,
da minúscula raposa do deserto, o fennec, de orelhas enormes, até ela, a Red Fox, no topo em tamanho. No total, a raposa carrega 34 cromossomos, 17 pares, além de algumas pequenas cromossomos B extras, que podem variar de um animal para outro. No século XIX, a raposa foi levada para a Austrália, onde desde então é considerada uma intrusa perigosa, uma espécie invasora que pressiona a fauna nativa. E aqui vale imaginar a toca dela. 2 a 4 metros de profundidade, com 3 a 8 saídas. Só que, muitas vezes, ela nem cava. Ela chega a uma toca já pronta de texugo ou de coelho, ocupa, amplia os corredores e transforma a casa alheia na sua. Nas montanhas, já foi registrada a mais de 4.500 metros de altitude. Em certos bairros de cidades britânicas, a densidade pode chegar a picos de 30 indivíduos por quilômetro quadrado, um número extremo, bem acima da média. E na Rússia, o monitoramento oficial de caça estimou, nos últimos anos, algo em torno de 400 a 500 mil raposas. Na natureza, a raposa vive pouco, de 3 a 6 anos. Em cativeiro, chega a 14 ou 15 anos. Relatos de 20 ou mais são raros e, em geral, sem confirmação sólida. Ela costuma ser ruiva, mas nem sempre. Existem variações prata e preto, castanhas e a chamada cruzada, com uma faixa escura pelas costas e ombros. Na criação em cativeiro, também foram desenvolvidas variações platina e azul. Com os lobos, não existe aquela inimizade eterna dos contos. É uma competição realista. Um lobo pode matar uma raposa se cruzar com ela, e onde há muitos lobos, há menos raposas. Mas, em territórios muito grandes, os dois convivem sem grande drama. E aquele cheiro insuportável de raposa, que a lenda promete, também é exagero. Na natureza, ela dosa as marcas com cuidado, e o odor forte só aparece bem perto da toca. Ele só se torna insuportável quando se tenta manter o animal selvagem trancado dentro de casa. Mas isso é um problema do cativeiro, não uma característica da própria raposa. Na base do rabo, a raposa esconde uma glândula com uma secreção almiscarada, parte da origem desse cheiro. E já que falamos em lendas comerciais, a pele da raposa é bonita, mas está longe de ser a mais quente de todas. Em isolamento térmico, ela perde para a zibelina, para o arminho ártico e para a chinchila. A criação em cativeiro voltada para a pele começou no Canadá, no fim do século XIX, e só depois se espalhou por outros países do norte. E a kitsune japonesa, a raposa espírito com poderes mágicos, é pura ficção do folclore. As raposas de verdade no Japão vivem uma vida comum de raposa, sem nenhum mistério. Na cultura mundial, aliás, a ruiva carrega 2 papéis opostos. Na heráldica, é símbolo de esperteza e agilidade. Em O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, é símbolo de amizade, confiança e do laço que se constrói com paciência, daquele famoso "você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa". E o mais importante, a investigação com que começamos essa história ainda não está encerrada. O genoma da raposa já foi totalmente sequenciado, e agora os cientistas usam esse mapa genético para desvendar a genética do comportamento social. Ela é usada como organismo modelo em neurociência. E hoje, em cidades como Londres e Moscou, quem ajuda os pesquisadores são moradores comuns. Fotografam as raposas do bairro, registram avistamentos, enviam dados, o que se chama de ciência cidadã. O animal que a gente achava que já conhecia por completo continua, até hoje, debaixo do microscópio, e continua nos surpreendendo. E é assim que fechamos o conjunto de provas. Puxamos um fio pequeno, uma raposa que pula para o Nordeste, e para decifrá-lo, tivemos que reescrever quase tudo o que achávamos que sabíamos sobre esse animal. Cada traço familiar, olhado de perto, virava ou uma pista falsa ou algo muito mais interessante do que a lenda. Durante muito tempo, chamamos a raposa de trapaceira, e com o rótulo colado, paramos de olhar de verdade para ela. Bastou contar os saltos na neve para encontrar, no lugar da vigarista, uma caçadora que seguia pelo campo magnético do planeta,
e que a ciência mal começou a entender. A esperteza da fábula falava de engano. O animal, esse tempo todo, estava falando de precisão. Que Deus abençoe essa curiosidade que te trouxe até aqui. Paz e amor pela natureza. Fica só uma pergunta para você, e a resposta me interessa de verdade. Agora que as provas estão na mesa, o que pesou mais para você? A velha fábula da trapaceira ou o animal real, com uma bússola na cabeça? Escreve aí embaixo. E se você quiser que a próxima investigação como essa saia logo, se inscreve no canal. Ainda tenho bastante coisa engatilhada.